leitores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Leitura Franca. No vídeo de hoje vamos falar sobre Tempestade de Ônix, o terceiro livro da série O Empyreano. Aqui no canal já tem o vídeo sobre o resumo do primeiro livro, Quarta Asa, e o segundo, Chama de Ferro. Hoje vamos conversar sobre Tempestade de Ônix. Primeiro, eu vou dar um resumo da história, um resumo bem completo da história para vocês, e depois eu vou falar as minhas impressões, porque esse livro foi uma leitura assim que, na minha opinião, deixou muito a desejar. Eu classifiquei ele com 3 estrelas, como eu contei para vocês no vídeo de leituras de janeiro. Mas bora lá começar a conversar sobre essa leitura. Esse livro começa assim, a Violet, ela tá desesperada, porque, como eu contei lá no final de Chama de Ferro, o Xaden começou a se tornar Venin, então, porque ele canalizou a força da Terra, e aí nesse livro começa com a Violet desesperada, e ela acha que a raça da Andarna, a sétima raça de dragões, que é a da Andarna, que todo mundo desconhece até então, ninguém tem nenhuma informação, pode ser alguma chave contra os Venin, porque na última batalha, meio que a Andarna conseguiu não chamuscar, ela conseguiu incinerar alguns Venin, então pode ser que essa seja uma resposta contra essa ameaça. Aí a Violet e os amigos dela descobrem que tem Venins infiltrados dentro de Bajeth. Eles vão atrás desses Venin infiltrados, e aí eles veem que eles estão tentando libertar o Jack, que é aquele carinha lá que ninguém gosta, que também se tornou Venin no final de Chama de Ferro. E aí eles descobrem que esse grupo de Venin infiltrado tá tentando libertar o Jack. E quando eles encontram esse grupo, a Violet vê que uma das Venin tem cabelo prateado, igual ao cabelo dela. E ela nunca tinha encontrado ninguém com cabelo igual dela. E aí ela fica pasma, tipo, meu, como assim ela tem um cabelo igual ao meu? Ela também tem um cabelo prateado. Aí eles conseguem matar alguns Venin, o Xaden consegue matar algum Venin, e aí ele explica pra Violet que quando os Venin, eles ainda são muito novos, um consegue sentir o outro, então esses Venin conseguiam sentir aonde o Jack tava. E aí ele também conta para Violet que como ele começou a se tornar um Venin, a Sgale, que é a dragão dele, parou de falar com ele. Então, eles têm aquela ligação, né, que consegue falar com o dragão dentro da mente, só que a Sgale não fala mais com ele, porque ele canalizou da Terra, ele tá virando uma aberração. Existe um grupo de governantes ali de Aretia, de Tyrendor, de Poromiel, os governantes de Navarre, eles estão reunidos num tipo de cenário, porque eles estão discutindo um tratado de paz e um tratado de ajuda nessa guerra que está afetando todas essas regiões, a guerra contra os Venin. E aí a Violet informa esse cenário que ela quer sair numa missão para procurar a sétima raça, a raça da Andarna, entender mais, encontrar eles e entender mais o poder deles, tudo, porque ela acha que pode ser uma ajuda nessa guerra. Aí o cenário fala que eles vão verificar essa missão, se ela vai poder ir ou não. Só que se caso eles forem, quem vai escolher o esquadrão vai ser eles. Então eles vão designar quem que vai nessa missão. Além disso, eles discutem o perdão. Aquelas pessoas que abandonaram Bajeth e foram para Aretia no último livro, tipo, lutar lá tudo. E aí eles falam que essas pessoas vão ser perdoadas, só que o tratado ele vai começar a valer no dia seguinte. Então eles fizeram esse tratado hoje, a partir do dia seguinte esse tratado vai começar a valer e aí essas pessoas vão ser perdoadas.
Se aproveitando dessa brecha, a Violet recebe algumas runas de poder da irmã dela, da Mira. E aí ela quer tentar colocar essas runas de poder na égide, lá que é aquela proteção contra os Venin. Aquela proteção mágica contra os Venin. O que essas runas vão fazer? Essas runas vão permitir que os paladinos, que é aquele povo de Poromiel que se juntou a eles, que tem os paladinos, os grifos, possam ter magia dentro das égides, porque desde que as égides elas foram erguidas novamente, eles não têm mais magia, porque a magia das égides é apenas para os dragões e os cavaleiros de dragões. Aí a Violet e os amigos dela vão lá no meio da noite e conseguem colocar essas runas na égide. Só que aí o cenário ele fica muito puto com ela, porque assim, poderia ter dado muito errado. E se tivesse dado muito errado, se tivesse afetado o poder da égide, todo mundo que tava ali ia estar desprotegido. Só que aí ela pega e fala, então, só que hoje já é outro dia, o acordo de perdão de Aretia tá valendo a partir de hoje, então vocês não podem fazer nada comigo porque eu fui perdoada de traição. Essa hora ela fala, tipo, a gente foi perdoado e tal. Quem que chega? O maravilhoso comandante Aetus, que é o pai do Dan. Só que a gente descobre que ele não é só mais o comandante Aetus, ele virou o general Aetus e ele foi designado para general de Bagiar, no lugar da mãe da Violet, que morreu no último livro, tentando erguer lá as égides de novo. E aí, tipo, a gente descobre que esse filho da puta ainda subiu de cargo. E aí ele fala, tipo, eles podem ter perdoado vocês, mas eu não perdoo. E eu tô falando, eu que sou o comandante, o general aqui agora, e assim, a partir de hoje, cada merda que você fizer, o seu esquadrão vai sofrer as consequências. E aí ele fala, por causa do que você colocou lá as runas nas égides, você e o seu esquadrão vão ser mandados para a linha de frente hoje. Aí eles são mandados para a linha de frente numa cidade lá, numa aldeia chamada Samara. Aí eles chegam lá, tipo, eles veem que o pessoal do exército, tipo, eles estão exaustos, eles estão lutando muito. E eles descobrem que uma aldeia perto, assim, tipo, lá perto, vai ser atacada por Venin, e a família de uma das paladinas que foi junto com a Violet mora ali onde vai ser atacado. Aí o comandante do exército ali de Samara fala, a gente não tem como mandar alguém pra lá, pra defender lá, porque a gente já tá todo mundo designado aqui, já tá lutando aqui, não tem gente suficiente. Aí a Violet fala assim, beleza, vocês não podem ir, mas a gente pode, então a gente vai pra lá. Aí eles vão pra lá, eles chegam lá, não tem ninguém. E aí eles encontram a Venin de cabelo prateado que eles tinham visto lá em Bathurst, e que ela tinha conseguido fugir. E aí a Violet vê que o poder dessa Venin é o relâmpago, que nem o poder dela, que também é o relâmpago. O sinete, como se fosse o sinete dessa Venin, também é o relâmpago. Essa Venin de cabelo prateado, ela começa o maior discurso pra Violet, e ela fala que se a Violet responder algumas perguntas, ela solta a família da Paladina. Aí a Venin pergunta pra ela assim, quem que te escolheu primeiro? Foi o poder do trovão ou a Iride? Aí a Violet fica pensando, mas que porra que é Iride? Aí a Andarna fala, Iride é a minha raça. Tipo, ela lembrou. Aí aqui eu já faço um parênteses. Tipo assim, a Andarna não sabia de nada, não lembrava da raça dela, não lembrava dos poderes dela, nada. Aí vem a Venin falar pra ela que a raça dela chama Iride, aí do nada ela lembra. Mas voltando pra história. Aí a Venin continua falando que a Violet tem que escolher ela como professora quando ela virar Venin. Aí ninguém entende nada dessa conversa e a Venin vai embora e todo mundo continua sem entender nada.
Aí eles voltam lá pra escola. Aí a Violet vai conversar com o Xaden. E aí ela fala que ela encontrou a Venin de cabelos prateados e a Venin de cabelos prateados tem o mesmo poder que ela. Então é possível que os Venin tenham o mesmo tipo de poder, o mesmo tipo de sinete que eles. Aí o Xaden fala de uma teoria. O Xaden fala de uma teoria de contrapoder. Então é algo assim da natureza, algo natural dos poderes, que eles precisam de um peso. Então, se o lado bom, que é o lado dos dragões, tem um poder de relâmpago, os Venin tem que ter um poder de relâmpago também. E é assim, teoricamente, para todos os sinetes que existem. Aí a Violet, em outro momento, ela tá conversando com a Gesínia, aquela amiga dela que é escriba. E aí a Gesínia fala que ela achou algumas coisas, algumas evidências de quem tava estudando as raças de dragões e tem alguma informação sobre a 7ª raça de dragão, era o pai da Violet, que também era escriba. Só que esses estudos, esses arquivos de estudos do pai dela tá trancado no antigo escritório da mãe dela, que é o escritório de quem agora? Do Aetus, exatamente. A Violet vai falar com o Dan, ela explica pra ele e fala: olha, Dan, tem os estudos do meu pai tá trancado lá no antigo escritório da minha mãe, que agora é o escritório do seu pai. E assim, só quem tem o mesmo sangue que consegue abrir. Antes eu conseguia abrir o escritório da minha mãe e agora provavelmente você consegue abrir o escritório do seu pai. Será que você não conseguiria dar um jeito de roubar esses escritos? Porque a gente precisa pra gente conseguir ir atrás da 7ª raça de dragão. Aí ele fala: eu vou dar um jeito, porque ele e o pai dele não tá se falando, né? Porque o Dan descobriu que o pai dele é um filho da puta, então eles não estão mais se falando. Aí ele falou assim: eu vou dar um jeito, se eu conseguir roubar, se eu conseguir pegar, eu te aviso, mando te entregar. Aí ficou por isso. O cenário manda chamar a Violet pra avisar ela que ela vai poder sair em missão e que o esquadrão dela foi designado. Aí é um monte de capitão, de tenente lá, tipo, do exército e tal, não é nenhum dos amigos dela. A única pessoa que, sim, conhecida que foi designada para essa missão é a Mira. Aí vai esse monte de capitão, esse monte de gente, mais o príncipe de Navar junto. E é assim, o rei, um dos reis lá das ilhas falou que aceita a visita deles, assim, para responder algumas perguntas, mas antes ele quer um presente. Aí ele quer um citrino de poromiel. Só que esse citrino, ele tá lá, escondido lá em outra terra, uma terra sem magia. E aí vai ser como a missão teste desse esquadrão ir buscar esse citrino para depois eles conseguirem fazer essa viagem para as ilhas. Aí esse esquadrão é enviado para esse local nessa missão teste. E assim, é um local que ele tá sem magia, porque a magia dali foi toda sugada pelos Venin. Então, assim, eles não podem usar o sinete deles ali de jeito nenhum, porque senão os Venin vão detectar que eles estão ali. Aí o esquadrão chega lá no determinado local que esse tal citrino tá escondido. Aí a Violet fica pra fora com mais uma capitã lá, ficou de guarda na porta desse local. Só que essa menina, tipo, ela vê um vulto, aí ela se assusta e ela começa a colocar fogo em tudo, porque o sinete dela é fogo. Só que esse vulto que ela viu era um dos capitães que foram com eles. Ela coloca fogo nesse capitão, aí ela começa a colocar fogo na cidade toda. Os Venin detectam eles, os Venin começam a atacar eles. Aí essa menina do fogo, ela também é morta. Aí eles voltam eles conseguem fugir dali e aí eles voltam pra Baixa. Quando eles voltam, a Violet vai lá se reunir com o cenário e fala: olha, esse esquadrão que vocês reuniram é uma merda,
essa missão teste quase dá tudo errado, porque as pessoas que vocês reuniram, elas não têm preparação emocional nenhuma, claramente. E aí ela fala, ó, eu quero designar as pessoas que vão comigo. Se não for assim, não vai ter missão e a gente não vai ter o necessário, porque eu não vou com quem vocês mandarem. Aí o príncipe lá de Navarre fala, beleza, você pode escolher as pessoas que vão com você. Aí o esquadrão que a Violet escolhe fica a Violet, o Xaden, o Ridoc, a Cat, o Drake, que é primo da Cat, o Dan, a Mira, o Traeger, Mayren, que são 2 paladinos, o Garrick, que é um dos filhos da rebelião, amigo do Xaden, e o Eric, que é um dos príncipes de Navarre. Aí, esse esquadrão da Violet parte nessa missão, e aí eles vão lá para as ilhas. Não tem, assim, um mapa oficial dessas ilhas, são mais ou menos umas 5 ilhas que eles vão visitar, e cada ilha dessas, o nome delas é de acordo com um dos deuses lá que existem. Em uma das ilhas eles chegam e eles encontram a mãe do Xaden. A mãe do Xaden com o pai do Xaden, eles fizeram tipo um casamento de contrato, tipo uma barriga de aluguel. Ela foi lá, ficou com o pai do Xaden, teve o filho, esperou o filho nascer e tal. Aí depois que acabou o tempo o que ela tinha que fazer de acordo com esse contrato, ela foi embora para essas ilhas, e nessas ilhas ela casou de novo, teve outros filhos, constituiu família. Aí fica tipo uma situação bem tensa quando o Xaden encontra a mãe dele e tal, que ele se sentiu abandonado por ela e tal, e aí ela fala, eu queria ter vamos fazer um jantar aqui em família pra gente conseguir conversar, e vocês também falam com o meu marido, que é um dos chefes aqui dessa ilha, e vocês falam que vocês precisam e tal, nós vamos fazer esse jantar. Só que aí, assim, nesse jantar começa, assim, bastante hostilidade entre o Xaden, a Violet e o tal marido da mãe do Xaden. E aí até o momento lá do jantar que a mãe do Xaden fala assim, eu lembro que a sua sobremesa favorita é bolo de chocolate. Então eu mandei fazer um bolo de chocolate pra você. Aí o bolo de chocolate é servido e a Violet percebe que só os comandantes ali da ilha não estavam comendo. E aí ela vê que tinha alguma coisa de errado, porque só foi servido pro esquadrão dela o tal bolo. E aí ela fala, gente, por favor, não come. Só que era tarde demais, o Garrick já tinha comido e aí ele começa a passar mal porque o bolo tava envenenado. Aí o comandante da ilha também começa a passar mal. Aí a Violet fala assim, você envenenou a gente, só que eu também envenenei vocês. Eu dei lá pro seu cozinheiro e tal um pozinho pra colocar na bebida. Eu falei pra ele que era pra acalmar os ânimos, porque tava todo mundo muito tenso. Então vocês também foram envenenados. Então se você não falar o antídoto pra eu salvar o meu amigo, vocês também vão morrer. Aí o cara lá fala que ele não vai falar, porque o amigo deles, no caso o Gary, que vai morrer antes. Aí a Violet sai com o Dan pra procurar o antídoto. Aí ela vê que a mão do cozinheiro tava suja de azul. Aí ela lembra que no livro do pai dela, que fala sobre as ilhas, que o Dan conseguiu pegar lá do escritório do pai dele, tava falando que o antídoto era figo. Aí ele pega uns figos, dá pro Garrick comer, aí ele se salva. E aí ela fala assim, eu vou dar um antídoto pra vocês, mas vocês vão prometer que aqui vai ser o nosso tipo quartel-general, e vocês vão ajudar a gente quando a gente precisar. E aí fica por isso mesmo, e aí eles partem pra outra ilha.
Eles vão para outra ilha, que é a ilha do Deus da Sorte. E nessa outra ilha, eles são super bem recebidos. Eles são recebidos tipo numa arena e tá toda a cidade ali reunida e a cidade comemora, faz festa. E aí a Violet pede para falar com o comandante ali daquela ilha. Só que aí a sacerdotisa fala que é uma tradição que antes de que consiga falar com alguém, eles vão ter que participar de como se fosse um jogo. Nesse jogo eles vão tirar cartas e de acordo com cada carta que eles tirarem, eles vão receber um presente. Só que esse presente eles têm que agradecer e eles não podem reclamar. Aí a Violet fala, tudo bem. Aí cada um vai tirando uma carta e tipo assim, a maioria é um bando de bugiganga, tipo, um jarro, umas bugiganga, aí tem uma carta, a do Dan, por exemplo, é uma mão, aí ele recebe um tapa na cara, e aí o Xaden até dá risada, tipo, e a Violet fala, não ri dele, não sei o que. Aí chega a parte do Traeger, que é um dos paladinos, e a carta que ele tira é uma flecha. E aí ele recebe uma flechada no coração e ele morre na hora, assim como o grifo dele também morre. Aí fica todo mundo pasmo, só que aí a Violet lembra que os presentes eles têm que receber e eles não podem reclamar, eles não podem fazer nada pra ter essa audiência com o chefe ali do lugar. Ela tem a audiência, faz tipo uns acordos lá, tipo pra ajudar na guerra, alguma coisa assim, e eles vão embora e levam junto o corpo do Traeger e do grifo. Só que assim, essa parte das ilhas nesse livro, ela, tipo assim, eu acho ela meio desnecessária. Assim, eles foram em várias ilhas fazendo uns acordos que nem são muito assim produtivos, porque eles não acharam nada da sétima raça, então era só acordos assim de ajuda na guerra, não sei o que. Sendo que a população ali nem tem tanto exército assim. Então, essa parte eu achei assim muita enrolação. Aí eles chegam nessa última ilha, é tipo uma ilha meio que deserta. Aí eles falam assim, tem um monte de ilha pequena aqui em volta, umas ilhotas aqui pequenas em volta, vamos se dividir pra ver essas ilhas aqui em volta, e aí se a gente não achar nada a gente vai embora. Aí eles se dividem, ficam em duplas, aí a dupla da Violet é o Ridoc. Aí eles falam assim, a gente vai... Aí eles fizeram uma pira pra queimar o corpo do Traeger e do grifo. Aí o Ridoc e a Violet vão ficar olhando até o corpo queimar e depois eles vão procurar nesse lugar mesmo. Aí as outras pessoas vão lá pras ilhotas, eles ficam lá e aí do nada aparece um dragão enorme e tal. Esse dragão começa a falar na cabeça da Violet, do Ridoc, da Andarna. Esse dragão é da raça da Andarna, a raça da Andarna achou eles. Aí ele pede pra Andarna contar a história dela. E aí a Andarna conta que ela se ligou pra Violet, que tá rolando ali a guerra com os Vayne e tudo tal. E aí ela queria entender mais do poder dela pra ajudar a Violet a ajudar. Aí o dragão fala que ele não vai ajudar porque assim, o ovo da Andarna foi deixado pra trás como uma prova pra humanidade. Porque quando eles se reencontrassem de novo, eles queriam ver se a humanidade tinha melhorado. Então, se tinha parado com guerras, se tinha parado de explorar os poderes dos dragões, e o que claramente, na opinião deles, não aconteceu. Então, assim, eles não vão ajudar em nada, eles não vão ensinar nada pra Andarna, que a Andarna é tipo uma aberração, é uma coisa ruim pra raça deles e tal, que eles não vão ajudar nada e vão embora. E aí eles ainda ficam mais putos quando o Xaden chega ali naquele local e eles falam, vocês estão querendo, tipo, lutar contra eles, sendo que vocês estão compactuando com eles. Só que assim, eles estavam falando só na cabeça da Violet, da Andarna e do Ridoc.
E até então o Riddock não sabia dessa história do Xaden. E aí, quando os dragões vão embora, a Andarna fica, tipo, super triste, porque ela foi meio que desprezada. E aí o Riddock chama a Violet e fala, meu, como assim a gente tá compactuando com os Venin? O que ele quis falar com isso? E aí a Violet é obrigada a contar do Xaden e tal. E aí o Riddock fala, meu, mas ele é perigoso, qual que é o seu limite? Até quando você vai achar que ele não vai fazer nenhum mal? Aí a Violet fala que ela acredita que o limite é quando ele começar a machucar ela. E aí o Riddock fala, tá, beleza. Então eu vou ficar de olho, se eu ver ele passando desse limite, então eu vou tomar alguma medida também e tal. E aí então o Riddock também fica sabendo que o Xaden é um Venin. Aí eles voltam pra Bastia com o rabinho entre as pernas, né? Porque não adiantou nada, eles não acharam cura, não acharam... não entenderam nada sobre a raça da Andarna, então, tipo, eles voltaram com o rabinho entre as pernas. E aí depois eles são mandados pra Aretia. Quando a Violet chega em Aretia, o Brennan, o irmão dela, tá lá. E aí ele chama ela pra conversar e fala, olha, eu sei que o Xaden é o Venin e eu tô aqui estudando pra achar uma cura pra ele. Aí a Violet e o Zenin vão lá. Aí a Violet e o Xaden vão lá dormir juntos. E a Violet começa a ter um pesadelo com os Venin e tal, um pesadelo bem vívido. E aí ela acorda. E aí quando ela acorda, ela percebe que o Xaden também tá tendo um pesadelo. Aí ela acorda ele e eles começam a conversar. Quando eles começam a conversar, ele fala, qual que foi o seu pesadelo? Aí ela conta o pesadelo dela. E aí ele fala, meu, mas esse daí foi exatamente o mesmo pesadelo que eu tive. E eu tava sentindo uma força lá diferente comigo. E aí eles descobrem o segundo sinete da Violet, que ela é uma andarilha dos sonhos. Ela consegue entrar nos sonhos de outras pessoas e participar desses sonhos também. Aí começa a tocar um alarme ali, que aí o local tá sendo atacado, aí todo mundo levanta, sai correndo, não sei o que, não sei o que lá. Aí no meio dessa correria, a Violet encontra o Eric. Aí o Eric fala pra ela assim, meu, você precisa proteger o templo da sacerdotisa Dun que tem aqui. Aí ele fala, você só vai conseguir salvar todo mundo, salvar Tyrendor, se você proteger esse templo. Só que aí ela não entende nada do que ele tá falando, ela sai correndo, começa a luta lá, não sei o que. Aí ela vê que a Andarna tá protegendo o templo. Aí ela fala, o que você tá fazendo aí? Aí ela fala, o Arik falou pra você que tinha que proteger pra gente conseguir proteger todo mundo, então eu vim pra cá. Aí a Violet percebe que as sacerdotisas que tem ali naquele local, elas também têm o cabelo prateado e uma lua e uma tatuagem de lua na testa, assim como a Venin de cabelos prateados. Então ela começa a pensar, então quer dizer que essa Venin, algum dia ela foi uma sacerdotisa do templo de Dun também. Aí do nada ela vê que os Venin começam a fugir, alguns começam a cair morto, e aí quem chega é o dragão lá, o Irid, que tinha menosprezado, que tinha falado um monte lá pra elas na ilha. Aí ele chega e fala assim, eu coloquei meu fogo na égide de vocês, então a égide tá funcionando aqui porque tem o fogo de todos os dragões agora, então aqui esse local também tá protegido. Aí ele fala que ele mudou de ideia, que ele quer levar lá a Andarna pra passar os ensinamentos, pra ensinar sobre a raça deles pra ela. E a Andarna fala, meu, eu não posso simplesmente ir com você, porque eu não posso abandonar a minha humana. A gente tem a nossa ligação e tal. Aí ele fala assim, ele pergunta pra Violet, com quem é que você se ligou primeiro? Com o dos trovões ou com ela? Aí a Violet lembra que quem falou primeiro na cabeça dela quando ela se ligou foi o Tern. Aí o dragão fala assim, bom, então essa sua ligação com a Andarna, ela não é natural, porque uma segunda ligação não é natural, então eu posso cortar. Aí a Violet fala pra Andarna, meu,
ver o que você quer fazer. Se o que você quer realmente é ir com ele, pode ir, eu não vou te proibir. O dragão fala, beleza, e já corta a ligação entre elas, e aí a Violet começa a sofrer muito, porque ali a presença da Andarna com ela, assim, tipo, é como se o coração dela tivesse sido arrancado. Ela começa a entrar, tipo, numa depressão profunda, começa a sentir uma dor. Essa parte do livro, assim, ela é bem triste. Essa parte que a Andarna foi embora com o dragão, que a ligação delas foi cortada, assim, eu fiquei bem chateada. Eu quase chorei nessa parte. Aí passa um tempo, se reúne para conversar o Brennan, a Mira, a Violet e o Xaden. Aí a Mira fala que ela foi visitar a avó deles. Aí o Brennan fica, tipo, meio puto e fala assim, mano, você foi visitar ela meio que... Ela abandonou a nossa família e tal, você foi visitar ela. Aí a Mira fala que foi visitar porque ela queria entender mais sobre esse negócio do cabelo prateado da Violet, porque tinha uma veninha de cabelo prateado, as sacerdotisas tinham cabelo prateado, a Violet tinha cabelo prateado, o que era isso? Aí a vó deles contou que o pai da Violet tinha oferecido a Violet quando ela nasceu como uma oferenda pra deusa Doom lá. Só que essa oferenda ela não foi concretizada porque tinha meio que uma profecia pra Violet que algum dia ela ia se tornar Venin também. Então é por isso que a profecia ela não foi concretizada e que ela ia se tornar Venin pra salvar o coração, não sei o que. E aí o Xaden, tipo, ouvindo essa conversa, ele fala, meu, não é ela que vai se tornar um Venin, quem se tornou um Venin fui eu. E aí ele conta, porque a Mira ainda não sabia, ele explica toda a história dele se tornando Venin. Aí passa mais um tempo na história, eles estão ainda ali em Areti, eles recebem a notícia de que uma cidade está sendo atacada e nessa cidade a Venin de cabelo prateado raptou a Mira. Aí a Violet vai atrás da Venin de cabelo prateado, ela chega lá, a Mira e a dragão da Mira tá as duas estão acorrentadas, aí a Violet fala, pronto, já tô aqui, você já pode soltar ela. A Venin fala, e quem disse que eu ia soltar ela? Pega e rasga a garganta, tipo, ela corta a garganta da Mira, a Mira cai. E a Venin foge. Aí começa uma puta comoção do Brennan, do Dan, aí começa uma comoção, o Bran, Dan, a Sloane pra salvar a vida da Mira, tipo, eles juntam os poderes dele pra tentar salvar a vida dela. Enquanto isso, a Violet vai atrás da Venin de cabelo prateado. Ela acha ela, só que ela percebe que o poder dessa Venin de cabelo prateado não é os raios como ela, e sim a tempestade. Ela começa a armar uma tempestade. E quem tinha o poder da tempestade era a mãe da Violet. Então, ela não é o contrapoder da Violet, sim, ela era o contrapoder da mãe da Violet. Aí, essa Venin, ela consegue prender a Violet e o Terny. Só que aí a Violet lembra que ela tinha recebido um pacote do Eric. Aí ela tá lá presa, ela resolve abrir esse pacote. Dentro desse pacote tem uma adaga e um bilhete falando que ela vai precisar usar essa adaga. E aí a Violet começa a entender que o Eric, ele tem o poder de prever o futuro. Então ela começa a entender qual que é o sinete dele. Aí a Violet começa a ver uma escuridão muito forte e tal, o local fica tomado por sombras e aí ela fica muito triste porque essas sombras não é o poder normal do Xaden, não é o poder que ele canaliza da Sgale, e sim ela percebe que ele tá canalizando do chão, da natureza, e aí ela fica chateada porque
ele vai se tornar um Venin de vez, canalizando tamanho poder. Só que aí ela aproveita dessa escuridão pra se soltar, e aí ela mata a Venin com essa adaga que o Eric tinha mandado pra ela. E aí nessa mesma hora a Andarna volta, e aí a gente percebe que a ligação entre elas também volta, porque a Andarna começa a falar dentro da cabeça da Violet com ela, tentando ajudar ela, assim, desesperada, só que tipo, isso não se desenrola porque a Violet desmaia. A partir do que a Violet desmaia, aí começa um capítulo narrado pelo Xaden. A gente vê o que tá acontecendo do outro lado da batalha. O Xaden, ele encontra o Mestre Venin, que ele achava que ele tinha matado no final do Chama de Ferro, quando ele canalizou. Mas na realidade ele não tinha matado. E esse Venin, ele prendeu a Sgale, que é a dragão do Xaden. E aí esse Venin ameaça matar a Sgale, e foi por isso que o Xaden começou a canalizar tamanho poder, porque ele nunca ia deixar matar a dragão dele. E aí ele canaliza, ele lança todo esse poder de sombras que ele canalizou, e aí ele desmaia esse Venin mestre. E nesse ponto, o Xaden fala que além dele ter encontrado o mestre dele, ele encontrou o irmão que também virou Venin, que era Venin o tempo todo, viu o sofrimento dele e nunca tinha falado nada. Só que ele não fala quem é esse Venin, quem é essa pessoa que se transformou Venin. Aí fica pras teorias. Aí nessa hora começa uma conversa entre o Xaden e a Sgale. Só que assim, a gente não consegue entender do que eles estão falando ao certo. Eles começam, ela vai ajudar a gente, mas o Tern nunca vai concordar com isso. Aí ele fala, mas você tem que convencer ele, vamos convencer os dois, não sei o quê. E aí muda totalmente, volta para o capítulo da Violet. Aí aparece a Violet no meio lá, tipo, do quintal, assim, ela acordando no meio do quintal, e o Brennan vindo de encontro dela. E aí ele conta que ela tava desaparecida por 12 horas. E ela pergunta e aí ele pergunta cadê o Xaden, se ela sabe onde tá o Xaden. Aí ela tenta chamar ele pela ligação, ela não consegue. E aí o Brennan também conta que eles não sabem onde tá o Xaden, que alguns ovos de dragões, eles começaram a ser roubados, eles sumiram, além de alguns cavaleiros de dragões e os dragões que também estão desaparecidos. Aí o Brennan, tipo, vê que um papel caiu do bolso da Violet. Aí quando ele pega pra ler, é uma certidão de casamento. A certidão de casamento entre a Violet e o Xaden no templo de Doom. Aí, no lado ao contrário dessa certidão, tem uma linha escrita na caligrafia do Xaden falando: não me procure, pertence a você agora. Aí ela olha no dedo, ela olha para esse anel, ela lembra que esse é uma pedra que ela já tinha visto em Tyrridor com o Xaden. Aí ela olha pro lado, do lado do Brennan tá a Imogen. E aí ela olha pra Imogen e fala: o que você fez? E a Imogen responde pra ela: apenas o que você pediu. E aí o livro acaba assim. E é o final de Tempestade de Ônix. Bom, leitores, finalizamos. Esse foi o resumo do livro. E agora eu vou trazer algumas pequenas considerações. Por que eu não gostei desse livro? Na realidade, eu acho que esse livro ele foi uma grande enrolação e ele não trouxe respostas nenhuma. Simplesmente eu acho que se esse livro não existisse,
não iria fazer diferença nenhuma para a história. Ele trouxe algumas migalhas, assim, migalhas de acontecimentos importantes. Ele adicionou mais dúvidas na cabeça dos leitores do que as respostas todo mundo achou que ele ia trazer. A gente estava esperando as respostas sobre o poder da Andarna e se o Xaden ia ser curado ou não, e sobre o segundo sinete da Violet. Sobre a raça da Andarna, tipo, as informações que foram agregadas não serviram pra nada. Tipo assim, o ovo foi deixado lá como uma prova pra humanidade. Tá aí, o que isso agrega pra história ali? O segundo sinete da Violet, ela é uma andarilha dos sonhos. Pode ser que isso seja usado lá na frente, sei lá, quando algum momento que o Xaden estiver dormindo, ela invada o sonho deles e consiga se comunicar com ele ali dessa forma. Mas, tipo assim, nesse livro, o que isso agregou? Nada, entendeu? Só foi trazendo mais informações e, tipo assim, nenhuma resposta. Ficou a maior parte do livro naquele negócio lá das ilhas. Naquela parte das ilhas. Aquela parte das ilhas, tipo, todo aquele rolê com a mãe do Xaden. Tipo assim, várias informações, vários pontos da história, trazendo mais e mais e mais informação e não respondendo nada, entendeu? O final do livro, eu acho que foi uma tentativa, assim, de fazer como a Sarah J. Maas fez no segundo livro de ACOTAR, onde o Rhys e a Fairy se ligaram, ela virou a grã-mestra a grã-férica da corte noturna, e ela ficou infiltrada depois na corte primaveril para acabar com eles de dentro. Eu acho que a ideia é fazer a mesma coisa, tipo, eles se casaram, a Violet vai virar a comandante de Tyrrendor, enquanto o Xaden foi com os Venin, e aí ele vai tentar destruir os Venin de dentro, porque ele ainda tem a consciência, tipo, ele não virou um monstro por completo. Só que assim, em ACOTAR, a gente teve uma explicação, a mínima explicação, tipo, do plano, do que aconteceu. O final desse livro foi extremamente confuso, tipo assim, foi coisas que deram a entender, só que, tipo, mais uma vez, nada foi explicado. Então, assim, tipo, agregou mais teorias, não tivemos resposta nenhuma, tirando o segundo sinete da Violet, mas que no momento também não agregou explicação nenhuma, e é isso, entendeu? Então, eu acho que essas migalhas, tipo, o final, assim, poderia ter juntado com a história do quarto livro, ter excluído esse livro e não ia fazer diferença nenhuma. Aí, tipo, os pontos bons da história, tipo assim, que deram impacto pro leitor. A Andarna, tipo, foi embora, a ligação da Violet rompida, o desespero da Violet, a Andarna volta. Cortaram a garganta da Mira, a Mira morre, não sei o que, conseguem trazer a Mira de volta. Então, tipo assim, até os pontos de impacto pro leitor, depois eles foram desfeitos. Então, assim, o que esse livro agregou? Pra mim, nada. E por isso, a minha classificação pra ele foi mais baixa que os outros. E ele poderia muito bem ter sido um 2 estrelas facilmente. Facilmente, entendeu? Então, basicamente é isso. Claro que eu vou ler o quarto livro, porque assim, é uma série que eu gosto. Não é porque pra mim o terceiro foi péssimo que eu vou desistir da série. Eu vou continuar lendo, mas essa foi uma leitura que me decepcionou, entendeu? Eu acho, aí isso é uma teoria da minha cabeça, que o que pode ter impactado a escrita, a criação desse livro para Rebecca foi prazo. Porque para escrever esse livro, ela tinha prazo. Ela tinha um prazo para entregar. Então pode ser que isso tenha afetado a história, entendeu? Agora, pro quarto, ela falou que ela não vai escrever agora, ela não sabe quando que ela vai escrever, que ela vai escrever um outro romance antes de começar o quarto livro. Então pode ser que seja mais estruturado, seja uma história melhor, já que ela não tem um prazo, ela não está sendo pressionada, a escrita dela não está sendo pressionada. Mas essa é a minha teoria, essa é a minha opinião sobre essa leitura. Se você já leu
ou se você não liga para spoilers e acompanhou os outros livros, comentem aí o que vocês acham, se faz sentido, se para você que leu a experiência de leitura foi completamente diferente. Vamos conversar sobre esse livro e essa série. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, comentar, aciona o sininho para vocês saberem das novidades do Leitura Franca. Também acompanhem a gente nas outras redes sociais. Nós estamos no Instagram, no TikTok, em todas as outras redes sociais. E foi isso por hoje, leitores. Um beijo e boa leitura!